e já a tenho na minha companhia. Olá, Sílvia, Olá. bem disposta? Olá, Fátima, tudo bem? O Bem disposta. último dia da semana é sempre verdade. às vezes o mais Mais complicado. complicado, mas também melhor. Mas não é? cá estamos. Cá estamos. Sílvia, último programa também desta temporada. verdade. Aproveito para agradecer a presença da Sílvia aqui na rúbrica do Alfatinha. E hoje o tema que nos traz é a solidão, abandono e isolamento social por parte dos idosos. A Sílvia, que está tão de perto com esta realidade e com a população, sente isto mesmo: isolamento, abandono, solidão, não é? Normalmente as pessoas reformam-se, não é? Vêm para casa a pensar que pronto, é o culminar de toda uma era de trabalho e vêm para descansar. Às vezes as realidades depois passam a ser outras nessa pós-trabalho, início de reforma. O que nós temos assistido em Portugal é sobretudo a solidão, o abandono. Isso foi muito notado na altura e referenciado muito pelos canais de televisão relativamente à pandemia. Ficamos a ter aquela noção das dificuldades e de quão frágil somos, de quão frágil estavam as instituições. Eu penso que agora que melhores, mas o nosso individualismo, a nossa correria do dia a dia, vamos pondo os idosos de lado. Ontem foi Dia da Criança, não é? Celebramos, e eu costumo dizer que nós somos crianças duas vezes na vida. Quando nascemos, não é? Nessa fase inicial e na fase final. E na fase final da nossa vida, não é? Eu sinto, pela experiência que tenho, que os idosos sentem falta de carinho, de atenção, de tempo, de serem escutados, não é? E nós, existe todo um trabalho pela frente, mesmo até com a educação que nós damos atualmente aos nossos filhos e com este percurso, com esta correria de vida que nós temos que os educar, e nós próprios temos que trabalhar essa empatia e termos a noção que um dia também seremos idosos. Oi, só um bocadinho, continuo, Sílvia. Pronto, e na realidade aquilo que eu estava a falar é exatamente isso, é a solidão. Muitos por opção própria, não é? Porque ou ficam viúvos ou gostam de estar mais. E muito desta população sozinhos. Da região onde nos inserimos sempre foi habituada a trabalhar na agricultura, em meios mais rurais. É normal que quando se chega a esta altura da sua vida não tenha atividades pela qual mostre interesse. Exato. Como conviver com a sociedade, fazer atividades físicas, não é? Nós, por exemplo, aqui no Concelho de Paredes temos uma atividade que eu acho muito interessante, e agora que estou a ocupar uma posição mais perto da comunidade, que é a vida mais ativa, não é? E isto integra os idosos, mais idosos, a praticarem 2 vezes por semana exercício físico na freguesia. Aliás, eu penso que acontece em todas as freguesias do concelho, e é bom apostar nisso, porque, por exemplo, neste momento eu tenho lá em Gandra a situação do Bóssia, não é? Temos ali uma equipa de séniores que já vão aos nacionais de Bóssia, que gostam. Isso é fantástico. E muitos deles nunca tiveram contacto anteriormente com o desporto. Com o desporto, não. Ou seja, saíram do trabalho, vieram reformados, estiveram por casa, vão fazendo as suas atividades domésticas, mas depois isto é de uma tal importância para eles sentem-se tão felizes e úteis que é qualquer coisa. Nós temos que lhes dar a oportunidade. Temos que estar mais atentos também, mas dar-lhes sobretudo a oportunidade de estar com eles, de conversar. Eles gostam muito de contar histórias. E contar histórias. Pois eu compreendo, eu também sou filha, não é? Também tenho uns pais, e eu sei o quão difícil é às vezes gerir todo o tempo para termos algum tempo para os nossos pais. Isso também faz-me pensar muito, porque eu posso dar o exemplo da minha mãe e do meu pai. O meu pai tem 76, a minha mãe anda nos 70. E muitas vezes a gente diz, não é? Todos nós somos 4 filhos, todos temos uma vida muito preenchida, muito ocupada, e pensamos muitas vezes, porque eles dizem, não, eu não quero ir para um lar. Aquele estigmatismo que está criado na sociedade. Já a minha mãe diz-me mesmo.
Eu quero ir para... E depois eu penso assim, bem... Não é a altura dela ir para já, Sim, mas não. ela diz, no futuro, nunca na vida me coloques num lar. Não. Mas, e já lhe tentei explicar que num lar há pessoas para conversar, há É um atividades. estigmatismo, existe toda uma... Pronto, nós vimos as notícias, não é? Então, existe falta de lares em Portugal. Está mais do que visto, provado e comprovado. É uma situação que tem que ser no futuro, e eu penso que já está a ser feito um excelente trabalho a esse nível, mas ainda há muito para fazer. Sim. Não é? Há muito para fazer, porque depois criam-se os tais lares ilegais, da qual nós somos e vemos nas notícias situações gravíssimas. Desumanas. Eu tenho, por exemplo, conhecimento, estes dias até estávamos a conversar, isto é interessante porque nós aos poucos também vamos nos apercebendo das coisas. Por exemplo, aqui do Porto tem a avó em Leiria, num lar em Leiria. É muito complicado para aquela família, não é? Ela é neta, eu penso que posso contar a história dela. Ela é neta, tem a avó em Leiria. Ou seja, a reforma, não é? Supostamente aquele valor que eles recebem é absorvido pelo lar, não é? Para ela ter condições, ou seja, os filhos não a conseguem prestar auxílio, ela tem que ter o devido auxílio, não é? Portanto, é nestes casos que a gente se baseia. Ela, para vir para o Porto, terá que pagar, pelos vistos, 1.100 euros num lar. Nós estamos a falar de valores. De mensalidade. De mensalidade. Tem uma reforma de 700 euros. Portanto, estás a ver, aqui entra toda a família ou não entra. Claro. Porque há quem possa e há quem não possa. Sim. Portanto, é triste porque... São situações muito complicadas de se gerir em família. Temos que trabalhar muito ainda a parte social. Não é? É preciso gostar muito também de se lidar com pessoas de idade. É preciso nós, filhos, termos a empatia e termos o cuidado e a noção de que um dia também chegará a nossa vez, de respeitar os nossos pais, a nossa família, mas eu compreendo que para muitos jovens e para muitas pessoas da minha idade que têm os pais agora, que é uma situação difícil de lidar, mas eu pedi a todos, não é? Aquela empatia, o apelo que vamos pensar mais no outro e sobretudo na nossa família, nos nossos pais que fizeram tanto por nós. Eles agora estão na altura em nós podermos fazer alguma coisa por eles. E nós podermos retribuir tudo aquilo que eles por nós fizeram. Não é fácil, nós temos uma vida muito ocupada, mas nós, se quisermos, nós conseguimos. Sim, conseguimos tudo. E é este o tema que a Sílvia nos traz nesta última rúbrica da primeira temporada. Muito obrigada, Sílvia. Nada, eu que agradeço. Espero que tenha gostado e espero contar consigo em outubro. Sempre. Pode contar. Eu que agradeço a oportunidade que me deram de poder falar um bocadinho para as pessoas e, sobretudo, temas simples e fáceis da sociedade e da atualidade. E de preocupações do dia-a-dia. Muito obrigada mais uma vez, Sílvia.